Bom, a paz do Senhor para os irmãos. Estamos mais uma vez aqui, né, no YouTube aqui, né, nesse canal aqui, né, e para trazer mais um tema aí muito importante, né? E hoje vai estar com a gente aí falando sobre esse tema a irmã Maria. Então eu queria aí que a irmã Maria desse a paz para os irmãos, né, se apresentasse um pouquinho para os irmãos conhecerem. A irmã Maria participou do Hangout junto conosco. Vocês não conseguiram ver a imagem dela, mas hoje ela está ao vivo e a cores aí para a gente. Verdade. Fica à vontade, irmã. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A todos que estão ouvindo a gente. No último Hangout eu não quis postar porque eu estava com um probleminha de áudio, então eu não quis postar porque a minha conexão é rápida, eu fiquei com medo. Mas hoje eu estou aqui para trazer um tema interessante, que é o pastor Dom, o pastor carteirinho, ou seja, o pastor que é nomeado pelas denominações. Nós oramos ao Deus, e o Espírito Santo abre o entendimento de todos que vão ouvir e participar desse hangout e que seja edificante para o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Já posso continuar direto? Você quer falar uma coisa? Bom, a gente só vai dar uma introdução lá, né? Uma introdução e explicar assim, o motivo do tema, né, irmão? Porque hoje a gente vê que as pessoas têm tido como pastores aqueles pastores que são consagrados em convenções, né? Pastores que têm a sua carteirinha, aqueles que dirigem as igrejas evangélicas, né? Entendeu? E assim vai, assim por diante. Seria mais tocando nesse assunto. Então, quando a gente vê que surge, na verdade, um pastor que está até fora da igreja, mas cuida de pessoas, né, serve essas pessoas, né, às vezes eles são tratados como pessoas que não merecem, como eles dizem, esse cargo. Seria mais ou menos isso. Pelo fato, na verdade, de não estarem com uma carteirinha, de não terem uma cobertura para poder fazer esse tipo de trabalho. Na verdade, eles são. Existe um julgamento mal, né? Na verdade, em cima dessas pessoas, né? Por alguns fatores, né? Um desses fatores, às vezes, é não estar em nenhuma denominação, né? Outros fatores é porque não fez teologia, por exemplo. Alguns são julgados por não fazer teologia. Mas aí a gente aprende na palavra, nas escrituras, e que parece que as pessoas esqueceram disso, que o pastor, ele é um dom, ele não é um cargo que é dado por uma pessoa. Né? As pessoas falam consagração, as pessoas falam pastores por convenção, né? Eu já vi muitos pastores falar, eu sou pastor por convenção, eu sou pastor, né? Eu tenho a minha carteira, né? E aí eu também vejo muitos, né, que nem dizem ser pastor, mas você vê que eles têm esse dom e às vezes até trabalham muito mais do que esses que estão dentro das igrejas, né? Então, eu queria que a irmã Maria falasse um pouco sobre isso, né? Eu sei que a senhora parou um versículo aí e pode ficar à vontade. Realmente existe uma diferença nesses dois pastores? Existe uma diferença entre o pastor que tem a carteirinha por convenção, mas também o pastor que a gente chama de pastor dom? Seria também, ele teria também a mesma vocação desses, ou haveria diferença entre os dois? Amém. Existe sim, existe uma diferença muito grande, né? Lá no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 12, a partir do versículo 12 diz assim: o apóstolo Paulo, né, se dirigindo essa epístola aqui ao povo, aos cristãos de Efésio. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varões perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, né? Levados em roda por todo vento de doutrina, por todo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. É que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo para que todos,
para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E antes ele diz que o próprio Jesus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, quem é que deu? Ele é quem? É o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, que outorga o dom, ou seja, ele faz a capacitação de determinadas pessoas, determinados irmãos, que ele escolhe conforme os seus critérios, é ele quem decide, nós não temos nenhuma participação nessa decisão. O Espírito Santo ele é absolutamente senhor de todas as coisas. Quando nós deixamos que ele controle todas as áreas da nossa vida. Então ele decide a quem ele vai dar o dom, que dom, às vezes mais de um dom, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e os outros demais apóstolos, eles eram providos de todos os dons. Apóstolo Paulo, ele era apóstolo, ele era pastor, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele falava em várias línguas diferentes, ele profetizava, né? Ele teve várias experiências sobrenaturais, porque o dom, ele é uma experiência sobrenatural, é o poder e a virtude do Senhor que é derramado sobre os seus filhos, quem ele escolhe, tá? O que nós vemos hoje e que tem uma diferença absurda é justamente pelos frutos que nós estamos vendo que determinados pastores, não são todos, lógico, nós não generalizamos, existe sempre aqueles que são verdadeiramente do Senhor e que se colocam nessa posição de servos, que pelos frutos que eles dão, nós podemos ter uma noção transparente se eles têm dom de pastor, se eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou se não, se eles receberam esse título simplesmente por uma convenção, ou por uma paz, ou por uma denominação que otorgou a esse irmão o dom de pastor. A gente sabe que existem... Maria, Maria, desculpa interromper a senhora, só para avisar para o André que chegou, só para ele dar uma olhadinha no tema, né? E também desligar o microfone dele na hora que a senhora estiver falando, né? Só para lembrar isso aí, desculpa. E aproveitando também, né? A paz, viu, André? E aproveitando também, irmã Maria, a senhora falou num ponto muito importante aí, que existem pastores, né, que têm o dom. Então, a afirmação de dizer que existem pastores que são somente consagrados pelo homem e que isso não adianta nada se não tiver o dom, então também isso é uma implicação também. Claro que é. Claro que é. Se não há direção do Espírito Santo na vida da pessoa e não há o recebimento dos dons, não tem resultado. Não dá resultado, espiritualmente falando, no reino dos céus. Não funciona. Simplesmente não funciona. Olha, por que tem aquele texto de Mateus? Vamos dar uma lidinha em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, rapidamente. Porque é bom a gente estar sempre baseando nas escrituras ou nos evangelhos, para que não haja nenhum achismo, como a gente tem sempre o cuidado aqui, né? Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E disse-lhe Jesus, né? Apartai-vos de mim, vós, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A palavra do Senhor nos diz que o dom que é dado, inclusive é testificação do Espírito Santo, porque hoje pela manhã eu estava conversando com o irmão Pablo justamente sobre isso. A palavra do Senhor nos diz que o dom de Deus, ele dá e ele não é revogado, ele é sem arrependimento. O dom e a vocação que Deus dá é sem arrependimento, tá? Quando eu falo implicação espiritual, é justamente isso.
Esse texto nos diz que está se referindo, se a gente for fazer uma análise, está se referindo a quem? Quem é que expulsa demônio em nome de Jesus? Quem é que cura enfermos? Quem é que faz profecia em nome de Jesus? Que eu saiba, só os evangélicos, e uma vertente especial até, né? Hoje, como a gente está tratando de denominação, as denominações pentecostais. As mais tradicionais até não fazem isso. Perdão. Então, qual a implicação espiritual nisso? A implicação espiritual é que não vai ser reconhecido por Jesus Cristo. Porque foi dado o dom, tá? Já eu vou falar daqueles que não são dados o dom. Foi dado o dom, porém, esse dom foi mal usado. Não no sentido de, ele deixou de curar, ele deixou de expulsar demônio, não. Mas ele colocou um preço nisso. Ele colocou um preço. Ele vendeu o dom. Quantos e quantos a gente conhece hoje que receberam dom, né? O dom continua, porque Deus não tira o dom, porém, o que vai ser julgado pelo Senhor desses pastores é o que ele fez com o dom, né? O que adianta, por exemplo, eu estava conversando com uma irmã, que ela é de uma determinada denominação, e ela estava com uma fé tremenda numa toalhinha. Porque a toalhinha foi ungida pelo pastor e cura, onde toca cura. Tudo bem, nós temos até um respaldo na escritura, que está lá no livro de Atos, onde fala que os aventais de Paulo eram usados e as pessoas se curavam. Só que Paulo não vendia. Só que Paulo não colocava preço nos aventais, nos pedaços dos aventais dele. Ele simplesmente dava. Isso pode? Pode. O que não pode é vender, o que não pode é cobrar, o que não pode é colocar um preço num dom que é dado. Porque quando Jesus disse, ide e anunciar o evangelho a toda criatura, de graça recebeste, de graça dá. O que é que você recebeu de graça? Você recebeu um dom. Quer seja de pastorear, quer seja de curar, quer seja de profetizar, quer seja ser dom de mestre. E quando você recebe o dom é para quê? 99% dos dons são para a edificação do corpo de Cristo. É para aquele que recebeu ajudar o seu irmão em Cristo, que é a igreja de Cristo verdadeira. 1% é para a edificação própria, que é o dom de falar em línguas de anjo, ou língua estranha, como dizem por aí. Falar em outras línguas, que edifica a si próprio, é um renovo a si próprio, uma conversa entre o seu espírito diretamente com o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, quando a gente começa a ver que determinados pastores receberam até o dom, estão comercializando esse dom, é lastimante, né? E esses homens, eles vão prestar contas ao Senhor, não tenha dúvida disso. Aí tem o outro lado. Bom, você pode estar perguntando, bom, irmão, mas esses receberam dom. O que eles vão fazer com o dom é o que eles vão prestar contas ao Senhor. Mas existe uma outra vertente que não recebe dom. E como é que a gente sabe que ele não tem dom, que ele não é dirigido pelo Espírito Santo? O que é que significa apacentar? Né? O Senhor Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sabes tudo, Senhor. Sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro já estava ficando nervoso. Claro, Senhor, tu sabes, né? Porque com Pedro tudo tinha que ser 3 vezes, né? O galo cantar, 3 perguntas, 3 vezes ele vê lá a visão lá no teto que ele teve lá na casa de Simão. Amo o Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar significa literalmente alimentar, dar alimento. O trabalho de um pastor que tem um dom é o seguinte, é ele levar até as ovelhas, pela direção do Espírito Santo, ele transmitir o ensinamento que o Espírito Santo passa para ele, tá? O Espírito Santo passa para ele o ensinamento, ele transmite, ele é um veículo, ele é digamos assim, ele é um amplificador Marshall para as ovelhas, da verdade, do evangelho do reino dos céus, ok? Até que essas ovelhas estejam maduras espiritualmente e possam andar com as próprias pernas e formar outros discípulos. A realidade, a função de um pastor que tem o dom, que é correto perante os olhos de Deus, e que ama as ovelhas, e que trabalha para o reino dos céus, e que se preocupa com a salvação das almas, é dar suficiente conteúdo
conteúdo verdadeiro pelo Espírito Santo para aquelas ovelhas, para que elas comecem sozinhas a aprender a ter o entendimento desse próprio conteúdo e andar com as próprias pernas, chegar a um nível espiritual maduro, em que ela não só vai ter também os dons, onde ela vai ter uma comunhão direta, intrínseca com o Espírito Santo, ela vai andar sozinha e ela vai formar outros discípulos, porque Jesus disse, ide formar discípulos. Então é esse o nosso, por exemplo, é um dos nossos trabalhos. A gente forma o quê? Discípulos. Ah, você é guiado pela irmã Maria, você é guiado pelo irmão Samuel. Não, não. Nós somos guiados pelo sumo sacerdote, sumo pastor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo dele. Agora, nós somos veículos transmissores, porque agradou ao Pai que a propagação do Evangelho, a pregação do Evangelho fosse feita por nós, fosse dada essa responsabilidade a nós, seus filhos. Os anjos queriam fazê-lo, foram impedidos. Mas ele deu a nós, não é que Deus precise de nós, Deus não precisa de nós para nada, mas Deus conta conosco, ele nos otorgou essa responsabilidade. Então o que está acontecendo muito, como a questão pastor transformou-se na realidade hoje, num emprego, né, numa forma rentabilíssima de ganhar a vida, muitos homens, né, que não têm o dom, tomam um curso de teologia, né, e recebem um título de uma associação, de uma denominação, são ungidos por outros homens, não são ungidos pelo Espírito Santo, abrem uma denominação e, por terem uma boa oratória, ou por terem conhecimento, ou por serem espertos, sagazes, eles vão pregar um outro evangelho, na realidade é essa, com título de pastor, e vão cobrar dízimo, vão tirar dinheiro das ovelhas e vão ter poupu dos salários. Infelizmente, é essa a verdade. Porque não há temor de Deus. Então olha só, então veja só, então nós temos aí pastores que estão se intitulando pastores, no caso aí, pelo um fator assim de sobrevivência, né? De sobrevivência, o emprego também e um cargo. Sendo que, se a gente for observar bem, então, o dom dado de pastor, se as pessoas realmente soubessem o motivo real, o objetivo real desse dom para as pessoas de pastor, eu acho que a maioria não gostaria de ter. Porque pelo que pelo que eu estou vendo a irmã tá falando, né, baseado nas escrituras, é um dom difícil de se ter. Porque, olha só, você tem que servir as pessoas sem ter nada em troca. Outra coisa, as ovelhas não são suas, são de Jesus Cristo. É igual a irmã falou, são de Jesus, já não te pertencem mais, já não são mais, não é sua. Você cuida delas para o Senhor Jesus, né? Não pode extorquir, não pode pedir nada em troca. E se essa ovelha se ela um dia de madrugada liga para um pastor e fala assim: pastor, eu estou me sentindo muito mal aqui sozinho em casa, eu gostaria, 3 horas da manhã, eu gostaria que você viesse aqui em casa, e aí o pastor se dispõe a ir lá, e aí quando ele chega lá, a pessoa fala: não, eu só estava querendo realmente ouvir uma palavra. Então ele como pastor que tem um dom, ele vai dar uma palavra para essa pessoa, vai perguntar se ela precisa de mais alguma coisa, e vai para a casa dele tranquilamente, embora sozinho e sem problema nenhum. Então, esse é o dom. Ele apacenta sem pedir nada em troca, né? As ovelhas não são dele. As ovelhas não são dele. Então aí eu estou vendo que é um dom que, se as pessoas entenderem, muitos não vão querer esse dom. Você concorda comigo? O irmão André está aí, né, para poder ter uma participação para a gente. Eu queria dar a palavra para ele agora, conforme o tema e o que a irmã estava falando, o que a gente está falando agora. Pode ficar à vontade. Acho que o irmão André tá sem som, tá sem som, irmão André. Tem som aí? Bom, enquanto o irmão André vê o som dele aí, o que está acontecendo, irmã Maria, fica um pouco mais à vontade. Então, nessa questão, então, olha só, o que eu estou colocando aqui, acabei de colocar. Então, o dono seria algo tão bonito quanto essas pessoas
Assim, então, bonito é, mas não é uma coisa que é para todos, então, na verdade. Olha só, pensando por esse raciocínio aí humano, realmente não deve ser. Muitos poderiam até não querer, só que, porque tem que agir assim mesmo, não pode cobrar. É uma profissão de amor. Primeiro, amor a Jesus Cristo, porque ele disse: se me amais, fazeis o que eu mandar, né? Vai fazer o que ele manda. Segundo, amor pelas almas. Terceiro, não é gratuito, não pode cobrar nada. As ovelhas, como você bem disse, irmão, não são de pastor nenhum. As ovelhas estão emprestadas, é uma responsabilidade imensa, imensa, porque trata-se de vidas eternas, vidas humanas eternas. Agora, o grande problema é que não é a pessoa, quando o Espírito Santo escolhe alguém para dar o dom de pastor, ele não pode dizer assim: ah, não quero. Entendeu? Eu não quero. Não, não é assim. Ele está escolhido e pronto, acabou. Agora, se ele for rebelde ao ponto de, como muitos que começaram muito bem, se desencaminharam pelo meio da trajetória e se corromperam e começaram a enriquecer as burras, como a gente sabe, isso aí é notório. Ninguém hoje pode dizer: ah, mas o pastor não é rico, é milionário. Poucos pastores no Brasil são milionários, mas são. Não deveriam ser, dar um péssimo testemunho do evangelho, do reino dos céus. É porque eles pregam o evangelho do reino da terra. Eles não pregam o evangelho do reino dos céus. Há muito se deixou de pregar o evangelho do reino dos céus. Há 20, 25, 30 anos atrás, os pastores pregavam o evangelho do reino dos céus. Hoje não. Hoje eles pregam o evangelho da prosperidade, do reino da terra, né? Porque o evangelho é cruz. Jesus disse: aquele que quer me seguir, não quer tomar sua cruz, não serve. Não serve. A coisa mais linda do mundo é você receber um dom do Espírito Santo. A coisa mais linda do mundo, que não se vê há muito tempo, diga-se de passagem, é chegar numa determinada denominação e ver uma pessoa, ou então numa congregação, ou no meio de uns irmãos, aqui, em casa, em qualquer lugar, o irmão diz: ah, eu tenho testemunho para dar. Essa madrugada eu estava orando e o Espírito Santo me deu um dom. Isso é lindo, mas cadê? Porque o dom de cura é um dom, entre os dons, é o dom mais procurado, é o dom que deixa a pessoa mais em evidência. Quem é que não quer ser curado de uma doença, de um câncer, de uma diabetes, né? Quem é que quer não? O dom de maravilhas acabou, eu não vejo mais. Dom de maravilhas são aquelas pessoas que têm um dom de milagres extraordinários, como crescer perna, né? Uma paralisia, a perna voltar ao normal, o cara não tem um olho lá e o olho aparece. Isso é dom de maravilha. Eu não vejo. Eu não vejo, não vejo mesmo. Então, o cara pega e se deixa o demônio da vaidade, da soberba, entrar nele, né? É como eu fiz um exemplo hoje com o irmão Pablo, assim, vamos supor, meu filho está com câncer. Eu sei a irmã que tem o dom de cura. Vai lá na irmã Maria que ela tem o dom de cura. Aí a mãe vem, né? E eu oro, o Senhor Jesus opera, porque quem cura é ele. E a criança vai levar para casa, fica bem, faz o exame. Ai, mãe, não tem mais nada. Fizemos uma contagem aqui das células cancerígenas, acabou, não tem mais nada. Aí a mãe vê naquela alegria: irmã, eu quero lhe agradecer, e já vai fazendo um cheque de 100 mil reais. Olha, eu quero lhe agradecer, tome aqui. Bota logo, né? Aí é que tá. A concupiscência do olho vai olhar o checão lá. Aí, por coincidência que não existe, a irmã Maria tá toda endividada, a irmã Maria tá desempregada e tal. Poxa, se eu for me deixar levar, se a irmã Maria for se deixar levar pela essa cilada de Satanás, que é uma armadilha, acabei de negar Jesus, acabei de trair Jesus. Pego o 100zinho, boto no bolso. Ah, tá. Esse negócio de cura dá dinheiro. Olha que Deus me recompensou. Olha que Deus maravilhoso esse Deus que eu sirvo. Olha que ele, além de me dar o dom para ajudar as pessoas, ele ainda manda as pessoas me pagarem por isso. Olha que bênção. Mas não vem do céu isso. É de graça. O evangelho do reino dos céus é cruz. Ele não é para todos. A gente fala assim, tem muita gente que vai ver isso aí, vai achar que eu sou uma pessoa extremamente dura, que eu sou uma pessoa extremamente, que eu tô servindo ao diabo, que eu tô fora da igreja, já tô acostumado.
Mas o evangelho não é para todos. É todo mundo que quer renunciar a si próprio para servir ao outro. É todo mundo que tem coragem de chegar na rua e levar um prato de comida para os mendigos fedorentos, dar um abraço e dar uma oração. É todo mundo que pode negar sua própria vida para servir a Jesus Cristo? É todo mundo? Ou são os escolhidos? Por que muitos serão chamados, poucos são escolhidos? Eu quero ler aqui Ezequiel 34. Olha só. Ezequiel capítulo 34, para não dizer, irmão Jardel, que a gente só cita o Evangelho. Vamos citar aqui a Antiga Aliança também. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor. Olha que essa história é velha, hein? Nós só estamos vivendo o ápice para o término, para o juízo. Porque nós somos a geração do arrebatamento. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas? A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza? Parêntese, é ou não é o que a gente vê hoje em dia? Olha, ovelhinha, se você não dizimar, você não pode fazer seu casamento aqui na igreja. Ó, ovelhinha, irmãzinha, se você não dizimar, você não vai poder cear, tomar ceia. Tira a gordura, quer dizer, tira tudo que a ovelha tem. E quando a ovelha precisa verdadeiramente daquele homem, daquela mulher, seja o que for, que está se dizendo pastor de Cristo, não dá, não pode. Olha, tem inúmeros testemunhos, irmãos, inúmeros de irmãos que estão precisando, necessitados, vai até o pastor, diz, pastor, me empresta um dinheiro aí para eu quitar uma dívida minha, que eu me apertei, aí assim que eu me desapertar, eu pago. Ô, irmão, não me leve a mal, mas a igreja está passando uma necessidade também, irmão. Olha, os dízimos estão tão poucos, mas venha cá, irmão, vamos orar. E Deus vai operar na vida do irmão. Poxa, isso aí é fazer o que está lá escrito em Timóteo. A ovelha veio lhe pedir comida, veio lhe pedir uma coisa, material, e você a despacha com a paz? Não existe. Não pode, está errado. Está errado. Então, continuando a leitura. Não, é verdade, é verdade. Sim, desculpa. Não, desculpa. Só para concluir aqui. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para posto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Se a gente for traduzir isso para uma questão espiritual, as ovelhas estão tão fracas hoje da verdade que o pastor deveria transmitir para elas pelo Espírito Santo, né? Porque na realidade o nosso sumo, aliás, o correto mesmo seria que a gente pudesse buscar diretamente na fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Porém, como Deus instituiu os pastores, devemos devemos ouvir, filtrar e constatar na Escritura, no Evangelho, se aquele homem está realmente servindo a Deus, se ele tem um dom de pastor ou não. É porque as ovelhas também, aqui fala das ovelhas gordas também. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Então está todo mundo espiritualmente tonto, você sabe por onde vai, né? Sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, ao demônio, né? E vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo. Portanto, ó pastores, ouvi. Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Ou seja, isso aqui vai confirmar lá em João 10, onde o Senhor Jesus se diz, eu sou o pastor, o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, né? Porque ele vai tomar, e ele mesmo vai apacentar. Quando ele diz aqui que ele mesmo vai apacentar, quer ver? Ele fala aqui um pedaço,
Eis que estou contra os pastores, e eles deixaram de apacentar, e as tirarei dos povos e farei... É porque é muito grande esse texto. Aqui, ó, e levantarei sobre elas, no versículo 23, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Ou seja, seria o quê? A direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é que é o nosso guia. Jesus é o bom pastor, o Espírito Santo é que tem que nos guiar. Nós temos que ter um cuidado imenso. A que homens nós estamos ouvindo? Esse homem é de Deus. Orem, irmãos. Ó, a gente fala o seguinte aqui. Se vocês que ouvirem esse vídeo aqui vão ter dúvida, vão achar que a gente está blasfemando, tal, orem. Ajoelhe e diga, Senhor, aquela irmã Maria, aquele irmão Jardel, aquele irmão André, eles são de Deus? Foi o Senhor que colocou eles ali para falar essas coisas? Eu não quero ser enganado. Eu não quero ser enganado. Eu quero ser guiada pelo teu Santo Espírito. Fala para mim, Senhor, se eles estão falando a verdade. Se você orar com sinceridade no coração, ele vai responder. Agora faça o mesmo pelos falsos pastores. Faça o mesmo pelos falsos pastores. Não coloque só a prova a nós, porque o apóstolo João ele nos ensina a provar os espíritos se provém de Deus. A irmã André está com problema de áudio aí. A provar os espíritos. Eu estou ouvindo aqui, queria mandar um abraço aí para um amigo que eu virei para assistir a gente, e ele está no YouTube, assistindo ao vivo, a Cristiano, o nome dele. Um abraço, Cris. Ô, Cristiano, um abraço. Realmente nós temos como espectador aí, é ele. Obrigado. Hein? Eu queria até aproveitar aí que o André conseguiu, né, colocar o áudio aí, o que ele pode nos dizer sobre esse tema, né, irmã Maria? Né? Tem um tempo que eu estava conversando agora com um amigo meu, pelo telefone, e a gente tocou nesse assunto, na questão de dom, né? Eu percebo que os dons que foi derramado são dons naturais, não são que o homem determina, né, derrama na pessoa, escolhe. Porque uma determinada denominação ou instituição levanta a pessoa e às vezes a pessoa não tem o dom. Eu vejo que o próprio Espírito Santo mesmo, os irmãos reconhecem isso naturalmente, que aquela pessoa que tem essa facilidade, que ela tem esse dom. É uma coisa natural mesmo. É isso aí, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Estou acompanhando aí, é muito bom o ensino da irmã Maria. Legal te ver hoje, viu, irmã Maria? Da outra vez você estava com a câmera desligada, né? Agora conseguiu ligar aí. Agora a gente está vendo aí ela ao vivo e a cores aí, ó. Pessoal aí. Obrigado. Mas olha só, irmã Maria, veja bem, eu conheço pastores que eles são forçados a ser pastores. Por exemplo, olha só, observe bem, é bom que vai entrar até num tema que está dentro, é um tema dentro do tema. Olha só, existem pastores que são forçados a ser pastores, que são o quê? São as mulheres de pastores. Por exemplo, quando o pastor é consagrado, automaticamente, sem perguntar se quer ou não, se tem dom ou não tem, é pastora também. E a gente às vezes conhece mulheres que não querem nem saber disso, de seguir eles, não vai e tudo. E o pessoal tá chamando de pastor e começa a ter até problema em casa, porque aí o marido começa a falar, poxa, eu sou pastor, você tem que estar junto comigo, e às vezes a dom não é para ela, né? E sem falar nisso, aí também vem uma outra questão, né? Que, mas mulher pode ser pastora? Que bom que nós temos uma mulher aqui do lado, aqui, né, André? Para poder agora falar sobre isso. O que a senhora tem a dizer sobre essa questão delas serem forçadas as pastoras? E a outra indignação também das pessoas em dizer que elas não podem ser pastoras. Quer dizer, em um caso, forçadas a ser. Né? Em um caso, elas são obrigadas a ser porque são mulheres de pastores. Em outros casos, já tem aquela questão, não pode ser, a Bíblia não fala sobre pastor, então não pode ser. O que a irmã pode falar para a gente sobre esses dois assuntos? Bom, eu também participei de não tanto quanto o irmão, né? Eu não tenho tanto conhecimento assim dos bastidores das denominações quanto o irmão Samuel, enfim, mas tenho algum conhecimento que participei de duas denominações, e quando os pastores da maioria das denominações são assim, quando eles notam que aquela ovelha tem um determinado talento, digamos assim, eles, puxa logo pro lado deles, né?
para melhorar lá o ministério. Eu, como fui cantora secular 22 anos, e aí o pastor viu lá que eu cantava, então, opa, já me ofereceu, já fui logo ministro de louvor. Olha, não tinha nem 6 meses de convertida, nem sabia para que lado ia nada. Imagine. Mas isso acontece pelo seguinte, essa questão de que há uma certa obrigatoriedade de que a mulher do pastor se transforme em pastora, eu entendo da seguinte forma, porque criaram-se, a denominação, ela trouxe de uma certa forma o mundo para dentro dela, né? Jesus caminhou nos 3 anos e meio quase de seu ministério, se não tinha palavra para a mulher, palavra para o jovem, palavra para o ancião. Não, o evangelho é um só, né? Mas as denominações começaram a, como são tratadas e administradas como empresas, elas começaram a departamentalizar dentro delas, né? Então começou, grupo de mulheres. Ora, um homem não vai poder lidar com uma mulher, porque a mulher tem determinados assuntos que só mulher com mulher. Assim como o homem tem determinado assunto que é homem com homem, né? Não vou sentar com ninguém para estar discutindo futebol, para estar discutindo a bolsa de valores. Eu quero sentar para discutir, às vezes, sobre a cor do cabelo, né? Coisas que é com mulher, tá? Então se faz necessário que haja uma líder. Quem tem que ser a líder? A mulher do pastor. Agora, quer ver outra coisa que eu acho absurda? E Jesus nunca ensinou, e nem Paulo nunca ensinou? Pelo contrário. Paulo falou assim, por que todo pastor tem que ser casado? Fala aí. Por que todo pastor tem que ser casado? O pastor não pode ser um homem de Deus, um homem digno, um homem de bem, honesto, não for casado, porque ele não tem uma... Será que ele não pode aconselhar sobre família, sobre casamento, sobre união, se ele não for casado? Eu acho isso que não tem nada a ver, mas criou-se isso no sistema religioso. Isso é tudo coisa do sistema. Isso não tem nada a ver com o evangelho do Reino dos Céus. Jesus nunca disse que tinha evangelho para mulher, para homem. Não, não, não. É tudo uma coisa só. Poxa, se eu tô numa congregação, por exemplo, eu tenho um grupo lá que a gente congrega, né? Nosso grupo, a maioria é mulher. Mas quando entra um homem, ou vai algum outro homem, ele fica ouvindo. A gente tem o cuidado de não falar nada que venha chocá-lo, né? Que ele não saiba como ficar todo cheio de dedo. E outra coisa, se ele tem algum problema e vem falar comigo, eu começo a sentir que ele está meio, sabe? Eu encaminho ele para um irmão. Como o irmão Samuel já fez várias vezes. A irmã tem necessidade de um aconselhamento e ele começa a sentir que a irmã está cheia de dedo, porque é coisa de mulher. Aí ele, vai falar com a irmã Maria, que é melhor. Vai falar com a irmã Angeli, né? Aí se eu tiver um caso desse, eu vou dar, toma aqui o telefone do irmão Jardel, liga para ele lá, ele vai saber me aconselhar melhor, porque é coisa de homem. Agora, por quê? Né? Então, eu acho assim, ela é obrigada, coitada, até sem dom nenhum, até às vezes sem querer mesmo assumir essa responsabilidade, porque ela tem que liderar o grupo de mulheres. Ela tem que estar na liderança junto ao marido. E vai liderar quem? Vai liderar as mulheres. Então ela vai ter que ser pastora, ela vai ter que pregar. E por que Gente, vocês já perceberam que nem todo pastor é pregador? Não pode. Pastor tem que apacentar, cuidar, zelar, dar alimento. Mas isso não é pregar. Por exemplo, eu falo da palavra, mas eu não me considero pregadora. Às vezes, quando Deus quer, Ele me dá uma unção e todo mundo sente, mas não é sempre. Eu não sou pregadora. Eu não sou pregadora. Mas tem pastores que não são pregador, mas tem que pregar, porque é pastor. O pastor tem que pregar, o pastor tem que cantar, o pastor tem que fazer tudo. É ou não é? Então, isso é coisa, criação, invenção do sistema religioso. Isso não existe no Evangelho do Reino dos Céus. Não existe. Nunca foi feito assim. Jesus nunca ensinou isso. E a outra questão de que mulher não pode ser pastora, mulher não pode isso, pode. Porque depois que o Senhor Jesus morreu, foi ressuscitado e foi glorificado, ele trouxe e derramou seu Espírito Santo sobre todos e todas. E tem um texto bem claro que diz, e nisso não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem velho, nem criança. O Espírito Santo, que dá os dons, está derramado depois da glorificação do Senhor Jesus sobre todos.
todos. Que assim ele queira. Assim ele queira e pronto, e acabou. Isso aí é uma coisa machista, infelizmente, que ainda existe, que a mulher tem que ser submissa. Essa submissão que algumas traduções bíblicas trazem, não é, gente, aquela coisa tipo, como é? Cabeça baixa assim, as mulheres orientais, né? Sim, meu marido, sim, sim, sim. Não, não é isso, não. Não. A esposa, ela tem que ser submissa na cumplicidade, ela tem que ser. Olha, eu digo sempre uma coisa: se Deus quisesse que a mulher fosse submissa, ele fazia ela do osso do pé do homem. Não? E se ele quisesse que ela fosse superior, fazia do crânio. Mas ele fez da costela para ficar ao lado, auxiliadora, ajudadora. É uma outra parte, é um complemento. E vou te dizer, se for levar isso ao pé da letra, eu sei de inúmeros casais cristãos que a última palavra sempre é do homem. Sim, bem, tá, querida, já tô indo, já vou. Então não é assim que funciona na realidade. É uma mistificação que existe no sistema religioso, não é verdade. A mulher pode pregar, a mulher pode receber dom. Quem é que quer ver outra mistificação? Por que os ciclos de orações é 90% mulher? Por quê? Ah, vai querer me dizer que Jesus disse, olha, a mulher ora melhor que vocês. Então, de hoje em diante, a mulher fica orando e vocês ficam pregando. Jesus nunca disse isso. Gente, vamos parar com essa bobagem, irmãos. Vamos seguir o que o Senhor Jesus ensinou. Vamos parar de ser levados pelo que as denominações, as doutrinas das denominações estão ensinando, porque não é o evangelho do reino dos céus. Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o evangelho do reino dos céus, não é da terra. Isso tudo é bobagem. Cria cabelo, não cria cabelo, cria barba, não cria barba, não pode terno, roupa. Gente, isso é bobagem. O Espírito Santo faz a transformação de uma nova criatura, verdadeiramente, não é quando você deixa de praticar o pecado, não, sabia? Sabia disso, irmãos? Não é quando você deixa de praticar, é quando você deixa de ter desejo de praticar. Então, capa, aparência, não vai salvar ninguém. Irmãos, acordem. O porquê? Eu vou deixar uma pergunta aqui, e gostaria que os irmãos fizessem comentários. Para todos que estejam ouvindo. Obviamente que é direcionada aos evangélicos. Por que vocês teimam tanto de, ao invés de seguir o que Jesus Cristo ensinou, seguir o que o teu pastor está ensinando? Por que vocês teimam tanto? Por que vocês são tão hipócritas? Ao ponto de abrir a boca e dizer, eu sigo a Cristo, eu sou de Cristo, e não faz o que Cristo mandou? Jesus Cristo disse que vinha buscar um povo zeloso. Zeloso de quê? Da verdade e do evangelho do reino dos céus. De boas obras é caridade, ajudar uns aos outros. Um irmão ajudando o outro irmão. E de coração puro. Coração puro é um novo ser, uma nova criatura. Que foi transformada no seu desejo. O seu desejo mudou. O que ele amava quando ele era do mundo, hoje ele odeia. Tem que ser assim. Ah, tem que ser assim? Tem que ser assim. No reino do céu não tem, mais ou menos, não tem mais ou menos, não tem meio em cima do muro, é assim. É assim. Se não for assim, não é. Acabou. Não é assim. Então vou deixar essa pergunta. Por que vocês teimam tanto? Preferem seguir a voz de um homem, de um pastor, que por muitas vezes está com a vida toda errada, está vivendo de aparência, está fazendo coisas erradas, praticando mentira, do que seguir a voz do bom pastor, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Mas olha só, irmã Maria, essa questão que a senhora colocou aí da submissão, fugindo o assunto, mas perguntando por que houve homens, né, mas houve mais aos homens do que a Deus, na verdade, André. E tem uma palavra que Jesus deixou, que nós maridos devemos amar a nossas esposas como Jesus Cristo amou a igreja. Então eu vejo uma responsabilidade muito grande nisso, porque Jesus Cristo, ele deu a vida pela igreja, ele deu a vida pela noiva dele, e ele fala que nós temos que amar a nossa esposa como ele amou a igreja.
Então isso, às vezes é deixar de ser pregado. Quando fala da submissão da mulher, é muito fácil falar. Mas olha só o que nós homens devemos fazer para nossos esposas. Devemos amar de um jeito ao ponto de entregar a nossa própria vida por ela. Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito maior do que a submissão. Então, quer dizer, nós estamos com a responsabilidade maior. Mas por que isso acontece? Por que isso não é lido? É igual a irmã falou, às vezes nós queremos ouvir muito mais os homens, nós queremos ouvir muito mais aos pastores do que ouvir a voz de Deus. Quando eu falo de pastor, não estou falando pastor com dom. Eu estou falando de pastores que se titularam pastores, infelizmente, ensinam de si próprio, falam de si mesmo, né, trazendo doutrinas erradas para as pessoas, em vez de pregar um sumo pastor, que é o Senhor Jesus. Né? Então eu vejo muito isso. Mas olha só, irmã Maria, para que fique bem nítido assim, na mente das pessoas, assim, e bem explicado, você, por exemplo, você, irmã Maria, como é que a irmã Maria faz hoje, na verdade, para poder pastorear? A senhora pastoreia? A senhora tem pessoas que seguem? Você tem uma igreja? Como é que é feito esse trabalho aí onde a senhora mora? Ô, irmão, eu não tenho igreja. Eu sou a igreja. Né? Não tem, quando eu vou fazer aqui resumidamente. Olha só. Eu sou muito perseguida, muito condenada. E a minha fé sempre é muito provada. Mas eu não me incomodo não, porque tem que ser assim mesmo. O Senhor Jesus disse que ia ser assim, tem que ser assim. Um dia que eu der o meu testemunho aqui, que o Espírito Santo tocar no meu coração e dar meu testemunho, aí os irmãos vão entender melhor. Quando eu conheci a verdade, quando o Espírito Santo me abriu os olhos, quando me tirou de dentro do sistema, eu comecei a orar muito. Eu oro muito porque eu gosto de orar. Amo orar. E aí, o Espírito Santo colocou no meu coração de eu começar a reunir pessoas. Então começou, depois da minha conversão, na minha família, se converteram 8 pessoas. E que nunca tinham, nossa, evangélico, nem passava perto. Católicos, inclusive. Então, o que é que acontece? Eu comecei com a minha irmã, né? Minha irmã que também se converteu. E eu ia para casa dela, no playground, e a gente lia, orava, louvava, estudava a palavra, uma perguntava coisas à outra, ia ficando, o Espírito Santo ia tirando as dúvidas, e aí foi chegando mais gente. Hoje nós temos um grupo, que não é um grupo grande, hoje nós temos 9 pessoas. Nós nos reunimos toda semana, uma vez por semana, lá no playground, não tem placa, nada é cobrado, nada é cobrado. Pelo contrário, nós nos cotizamos para ajudar, sempre tem um fundo de reserva para ajudar quem está precisando, seja no que for. Ah, estou sem dinheiro de transporte, toma aqui, estou sem gasolina, toma aqui. Ah, estou precisando comprar um remédio, estou sem dinheiro, toma aqui. Estou sem rango, toma aqui. E tem funcionado. O Senhor tem abençoado, tem havido libertação, tem havido revelação, tem havido curas, enfim. E o Senhor está trazendo as pessoas que Ele tem que trazer. Eu não faço muita propaganda, não, porque eu espero que o Senhor traga. Quando eu sinto que a pessoa, sempre eu falo que tem um grupo, mas dou telefone, não liga, não fico correndo atrás, não. Porque eu creio que o Espírito Santo sabe o que faz. Ele leva lá, quem ele achar que tem que levar, e quem tem ido tem sido liberto, está crescendo espiritualmente. Outro dia eu comentei com o irmão Samuel que meu grupo vai fazer 3 anos apenas, agora em junho, e o pessoal está muito mais maduro espiritualmente do que muitos e muitos que estão há anos dentro do sistema religioso. Então, funciona assim. Tudo é uma... Irmã Maria, existe fruto dessas pessoas assim? Por exemplo, a senhora vê que essas pessoas que estão lá dentro, que estão fazendo esse trabalho, também fazem o mesmo também? Ou por enquanto eles só estão se alimentando? Existe fruto, sim, eles já pregam, já vão a hospitais, já visitam doentes, tá? Já está recebendo dons, existe frutos. Onde o Espírito Santo trabalha e ele está dirigindo, tem que dar fruto, não tem como não dar. Não é uma matemática, sabe? É uma matemática. Onde o Espírito Santo está dirigindo, é dele, não é de ninguém, tem que dar fruto. Se não dá fruto, é porque ele não está no negócio.
Ele não está naquele negócio. Então, o que é que acontece? A gente também faz visitas e cultos em lares. Às vezes a pessoa não quer frequentar, não quer ir, mas quer um culto de oração, quer um culto. A gente vai na casa da pessoa, a gente ora, a gente faz lá a explicação, prega a palavra, fala da salvação em Cristo. E está funcionando. Agora eu pergunto, eu saí não morri, não faltou pedaço, o diabo não me pegou, né? Pelo contrário, o meu crescimento espiritual se deu quando eu saí do sistema. Eu parei de dar dízimo, parei de estar sendo submissa a pastor, porque ele não quer um irmão em Cristo. A maioria, claro, vou tornar a dizer, deixar bem claro antes que escarneçam a gente na internet, não estamos falando para todos os pastores, mas infelizmente para a maioria dos pastores. Porque eu digo a qualquer pastor, está cobrando dízimo, está errado, está roubando, você está roubando as ovelhas. Não é as ovelhas que estão roubando a Deus. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. É o Senhor, pastor, que ou por ignorância, ou por avareza, ou por ganância, ou por falta de conhecimento, está roubando as suas ovelhas. Então acorde e abra seus olhos. Não precisa nada disso. Nada disso. Deixe as ovelhas serem livres na liberdade que Cristo as libertou. O pastor prende as ovelhas. Deixa elas livres. Sabe? Olha, eu sou acordada 2 horas da manhã. Eu vou dar um testemunho aqui rápido, bem rápido. Quarta-feira passada, eu estava quase 1 hora da manhã, estava me preparando para dormir, o celular tocou e atendi, era uma das minhas irmãs, que está com problema no casamento dela. E ela estava muito chateada, muito triste, muito chorosa, e ligou para mim para desabafar, para se aconselhar, para orarmos juntas, enfim, tal. Olha como Deus é tremendo e Deus é bom. Olha como é que Deus revela o que é que está acontecendo realmente. Quando eu estou com ela no telefone, eu comecei a ouvir assim, ó, assim mesmo. Eu digo, vixe, misericórdia. Repreendi o demônio. Demônio do inferno, saia em nome de Jesus Cristo. A ligação caiu. Quando retornou, ela ligou de novo, ela falou assim, irmã, quando você começou a repreender, eu não ouvi mais sua voz, eu não ouvi mais nada. Eu digo, mas eu ouvi. Esses urros grunhidos duraram mais ou menos uns 10 segundos, 15 segundos. Então o Senhor me revelou ali a potestade que estava na vida dela, que entrou pelo marido dela, estava atrapalhando tudo. Aí ele já me direcionou como orar, de que forma. Então a gente começa a fazer esse trabalho. Sou acordado assim, querido, e recebo todas com mau amor. Sabe por quê, meu irmão querido Jardel e André? Porque eu vim de uma lama, de um charco podre. Eu não tinha felicidade. E olha que eu já tive tudo que uma pessoa do mundo pode achar que traz felicidade. E eu só consegui ser feliz e leve quando eu conheci Jesus Cristo. Então tudo que ele me pedir para fazer, eu vou fazer com um sorriso aqui. Sabe por quê? Porque eu amo a Jesus. Porque ele me amou primeiro. E as pessoas não entendem isso. As pessoas querem tirar proveito do evangelho. E eu não admito isso. Então é bom que os pastores que estão cometendo equívocos em relação ao evangelho, como a cobrança de dízimo, de ofertas, eu nunca vi oferta ter valor. Você já viu, irmão Jardim? Eles começam a pedir oferta e começa de 1.000, vai até 5 conto. Tá que nem a piada do menino. Ó, tio, não tem nada não, mas bota uma gotinha aqui de colírio no meu olho. Eu já deu pra dar risada. É assim. É oferta, é isso? Não, isso é roubo. Eu tô roubando. Aqui em São Paulo, tinha um vale transporte, eles pediam um vale transporte, porque se trocava. Depois, não sei se você chegou a saber disso. Tá vendo aí? Vale transporte, porque você troca um bilhetezinho. Mas olha só, irmã Maria. Não, desculpa, acho que eu interrompi o André. Pode falar, André. Então, aí o vale transporte era um bilhete, eles chegavam e pediam os valores baixando, chegava ao ponto e eles pediam o vale transporte. Depois esse vale transporte, depois eles trocavam, vamos supor, o vale transporte é R$2. Só que aí eles vendiam do mercado paralelo, né? E trocava por R$1,50. Então eles pediam até vale transporte também de ônibus. Na verdade, ali estão pedindo tudo e vai de cima até abaixo. Mas olha só, existe também, se vocês forem observar, um julgamento muito, muito grande
dos pastores de carteirinha, que são consagrados em convenções e outros departamentos de igreja, sistemas e tudo mais, quanto aqueles pastores que não participam das denominações, mas têm feito, né, um bom trabalho como esse que a irmã Maria acabou de falar, né? Tem outros que fazem também, e às vezes até dentro também das igrejas deles, tem muitas pessoas que estão ali, que muitas não, pouquíssimas, desculpa, muitas não, poucas, mas que visitam irmãos muito mais do que o pastor, que é presidente, né? Que ajuda o próximo mesmo de verdade, né? Mas não são considerados nada, simplesmente é um cara que está ali sentado no banco, lá vai ficar. E se um dia ele visitou alguém ou fez alguma coisa, para a gente não tem uma significância. Né? Tem pessoas que são pastores porque são filhos de pastores, então no caso, o pai vai ficando velho, o próximo a exercer o cargo vai ser ele, não vai ser pelo dom, mas vai ser pela questão familiar. A gente sabe que tem muito disso. E os pastores, na verdade a irmã Maria caiu, ela deve voltar, os pastores, André, que são feitos, eles realmente... são julgados. Pastores que trabalham dessa forma, igual a irmã Maria faz, há um julgamento muito grande mesmo, infelizmente. Aí existe esse julgamento. Bom, a irmã Maria deu uma... Hã? Que região que ela é? Meu amigo ficou curioso de saber, de conhecer o projeto lá. Se reunir com ela, quis saber de onde ela é. Não, é bastante interessante. Eu sei muito pouco assim, sobre o que ela faz, né? Mas já sabia um pouquinho desse trabalho, inclusive chamei ela para participar do Hangout com a gente, já por ela fazer esse trabalho lá na casa dela lá. Pelo que eu senti, já são 9 pessoas que dão frutos também, né? Que fazem a mesma coisa também, né? Então isso prova, né, André, que nós não temos pastores só lá dentro do sistema, das igrejas, né? Temos vários pastores que estão aí fora fazendo a verdadeira, né? Que eles dizem a obra de Deus, né? Estão realmente com ovelhas que não são deles, mas são do Senhor Jesus, né? Que estado, você sabe? Não, eu vou até perguntar para ela depois, né? Eu não sei se ela vai retornar, mas esse hangout é um hangout pequeno mesmo. Você tem alguma conclusão a falar para a gente, ou André, para a gente poder fechar ele? Só queria falar um breve testemunho, um ocorrido que aconteceu uma vez sobre essa questão, né, de sistema de Fica à vontade. Teve uma vez que o pessoal comprou uma denominação que eu frequentava, comprou um terreno, né? E começou a ligar para as pessoas para ajudar na construção. Aí ele ligou para mim e falou assim, até eu senti um pouco de intimação também, porque perguntou o que vai fazer no outro dia, né? Falou, você vai fazer o que, André, amanhã e tal? E chegou e perguntou se eu podia ajudar e tal. Aí no meio lá da gente derrubando o muro na construção, eu pensei comigo, né? Até conversei com o eu já estava já fora do sistema, estava quase já saindo e eu falei assim, engraçado, hoje em dia, né, com o irmão, a gente valoriza mais o templo denominacional, né, a instituição, do que a própria igreja. Assim, você vê que irmãos que às vezes estavam no meio de construções das suas próprias casas e ninguém nunca chegou de culto e intimou os irmãos, não, amanhã o irmão Jardel está construindo, levantando o muro lá, vamos se reunir, uns 10 irmãos, quem puder, e está ajudando a construir lá, derrubar o muro, levantar. E no caso da instituição, eles valorizam mais do que a própria igreja, porque a igreja somos nós. E valoriza mais o templo, né? Eu até achei engraçado esse dia. A gente estava construindo um templo e desvalorizando os irmãos que é a própria igreja, né? Acho meio engraçado isso aí. Aí ele concordou depois, ligou com uma pessoa que estava realmente no meio de uma construção, um irmão. E esse irmão não foi nesse dia. E ele achou que o rapaz ligou para ele porque estava cobrando, né? Querendo dar alguma indireta que ele não foi. E depois eu expliquei, não, ele ligou para você porque eu comentei isso e foi por isso que ele acabou. Ele entendeu, ele até achou que foi uma cobrança. Isso é meio engraçado, as coisas. Então, as pessoas mudam o pensamento, né? Do que a igreja. Mas obrigado, irmão Jardel. É verdade, né? É verdade. Não, é isso mesmo, né? Igreja somos nós, né? Entendeu? Nós que somos a igreja do Senhor. Então, ficou bastante claro sobre o tema, né? Pastor Dom vezes pastor carteirinha, que realmente o pastor, ele é um dom dado por Deus, dado pelo Espírito Santo de Deus, e que as pessoas que tenham esse dom possam fazê-lo da melhor forma possível para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Eu quero agradecer a irmã Maria, que esteve presente com a gente, participou,
trouxe uma palavra através do Espírito Santo de Deus muito abençoada para a gente falando sobre esse assunto. Quero agradecer você, André, que está participando com a gente também, que Deus possa abençoar a sua vida, né? Agradecer você que está assistindo a gente aí agora. Eu acho que qual é o nome dele, André? É o Cristiano. Cristiano, né? O Cristiano, seja bem-vindo ao nosso canal, né? É muito bom ter você aí assistindo a gente. Passe esse vídeo para frente aí, não, né, com o interesse de nos apresentarmos, né? Porque nós não somos nada. Que o importante aqui é o Senhor Jesus. Esse trabalho não tem denominação, não tem nenhuma uma convenção, não tem nada. Simplesmente estamos pregando aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor e que para isso, né, devemos fazer isso. E é importante ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e fazer o que ele nos manda a fazer. Então tá bom, então. Muito obrigado a todos. Obrigado, André. Que Deus possa abençoar. Tenha um bom domingo, uma boa tarde aí com a família. Tá bom? Você também, Cristiano, e todos que estão assistindo a gente, que vai estar nos assistindo, que vai ficar gravado aí. Amém?